Olá, querido irmão, saudações na paz do Senhor Jesus. Quem vos fala? Pastor Eduardo Cassiava, seu amigo, irmão em Cristo. Aqui estamos para dar andamento e seguimento na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, Revista Betel das Assembleias de Deus do Brasil. Hoje vamos tratar e expor a lição de número 6. Lembrando, esta é uma estratégia da nossa igreja, a Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Itapetininga, congregação de Guareí, para que possamos proporcionar aos irmãos o acesso às aulas da escola bíblica, tendo em vista que estamos em tempo de isolamento social por decreto municipal, estadual e federal. Quero convidar os irmãos neste momento a orar junto comigo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por, ó Pai, o fôlego de vida que tem nos concedido mais neste dia. Ensina-nos, ó Pai, a guardar a sua palavra, praticá-la, a estar perto de ti independente de circunstâncias e momentos. Nos fala, ó Deus, através dessa lição, nos ensina, nos exorta, nos doutrina e ó Pai, nos molda dentro dessa palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não fez, convido, se inscreva no nosso canal, deixe seu like se gostou, se não gostou, tem total liberdade de deixar seu comentário e compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a essas lições e os outros demais vídeos que temos no canal. Quero aqui passar aos irmãos o título da lição de hoje, lição de número 6, data de 10 de maio de 2020, lição com o título Um Chamado ao Arrependimento. O texto áureo se encontra em Salmos 51 e 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdade aplicada, o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então aprendemos aqui, irmãos, que a verdade aplicada ela nos dá uma ordem cronológica dos fatos quando se trata de pecado e alcançar o perdão, a misericórdia, a justificação. Em Cristo Jesus, que é quem nos reconcilia com Deus. Ele diz que a restauração espiritual passa primeiro pelo reconhecimento. Eu devo reconhecer que sou pecador e que pratiquei pecado. E que pratico o pecado. Segundo aspecto importante dessa ordem é, consequentemente, confessar este pecado e mostrar fruto de arrependimento, que os evangelhos nos remetem nisso. Quando João Batista citou isso, Jesus também citou este fato, que devemos gerar frutos de arrependimento. Quando expressamos essas qualificativas no que se refere a pecado e alcançar a misericórdia, o perdão, os frutos da graça e da misericórdia de Deus, não é para todos. É para todos que cumprem princípios. O convite a desfrutar disso é para todos, mas todos desfrutam? Não. Porque eu devo cumprir requisitos primórdios, primários, para ter acesso a esses benefícios. Sabemos que é favor imerecido, graça, sabemos que é pela disposição de cruz em nos salvar. Porém, não tem como, porque Jesus diz assim, aquele que não confessa a ele na terra, não será confessado por ele no céu. Vamos entender isso? Eu devo confessar a Cristo, primeiro eu confesso Cristo aceitando ele sobre minha vida, pedindo perdão pelos meus pecados, reconhecendo que meus pecados foram pagos por ele, na cruz do Calvário. Então, confessar a ele e confessar que eu dependo dele, de sua graça e da sua aceitação e da sua intercessão por mim junto ao Pai para que eu alcance o perdão dos meus pecados. Tá? Aí, tendo em vista isso, é muito importante dizer, irmãos, que para ter arrependimento é preciso ter pecado concernente ao que estamos dizendo hoje. Mas 1 Samuel 15 e 22 diz que Deus tem mais prazer no obedecer do que no sacrificar.
O que não podemos confundir é acharmos que temos direito de pecar à la vontade, em atacado, me permita dizer assim, achando que a graça já nos alcançou e que não importa o que vamos fazer, que temos salvação. Irmãos, devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a conversão, eu mudei de rota, mudei de caminho, sigo a Jesus, que é o caminho. Mas a santificação, ela é constante, progressiva e até a eternidade. Tá? Então nós devemos nos santificar, buscarmos uma luta constante contra o pecado. Mas se pecamos, temos um advogado que intercede por nós, que é Cristo Jesus. Então, hoje vamos falar sobre esse arrependimento. Salmo 51 é o texto de referência. Preciso aqui expor aos irmãos que o Salmo de número 23, Davi expressa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele, irmãos, há como fazermos uma analogia de que quando Davi compõe o Salmo de número 23, ele está no auge das suas bênçãos recebidas da parte de Deus. Eu costumo dizer que eu subentendo no pressuposto que Davi estava no átrio, na varanda, na sacada de seu quarto real, e vendo os verdes pastos do jardim real que Deus o levou a desfrutar. Lembrando que ele foi tirado do monturo para sentar em meio aos príncipes e, neste fato, é rei. Só que, certa feita, ele deixa de ir para as batalhas para defender o seu reinado. Aplicando o texto, somos embaixadores de Cristo, soldados no exército, revestidos da armadura de Efésios 6. Na batalha e peleja espiritual. Quando deixamos de estar à predisposição das labutas espirituais, labutando em todo tempo e fora de tempo, aí ficamos apostatados. Davi está apostatado. Um dia ele deu glória pelos jardins que veio. No outro ele vê as curvas e as silhuetas de Betseba. E aqui foi o erro de Davi. O erro de Davi foi desejar o que não era dele. Só que vamos entender a raiz deste erro se ele estivesse nas suas labutas de seu reinado, nas viagens com seu reinado, nas investidas com seu reinado, fosse em peleja de guerra, fosse um tratado, em uma reunião, vamos trazer mais para os dias de hoje, de Estado com algum das outras nações circunvizinhas, não sei, que tinha aliança de paz. Eu estou fazendo analogia para que você entenda que nós devemos buscar sempre meios de estar gastando nossas energias no que é de Deus. Porque Davi não gastou no que é de Deus. E ele viu a proposta da tentação e não vigiou no momento da tentação. E ele chama Betseba, você sabe bem disso, ele comete o adultério. E ela é esposa de Urias, né? Então eu estou fazendo essa introdução para você entender a realidade de Salmo 23, que é quando estava no ápice das bênçãos de Deus sobre sua vida, e a realidade de Salmo 51. A realidade de Salmo 51 é porque ele caiu em si. Por quê? Porque Natã visitou ele. Natã visitou a Davi. Porque Davi comete o adultério, Davi manda Urias morrer na linha de frente, porque a estratégia dele trazer Urias para tentar manipular que Urias fosse deitar com a adúltera, não deu certo, porque Urias mostrou uma fidelidade, uma lealdade ao reinado e aos seus compatriotas que estavam na peleja de batalha. Então ele não se deu esse privilégio de conforto, porque ele queria estar na linha de frente, queria estar batalhando por Israel. E é o que Davi deveria ter feito. Então, mais uma vez, essa lição nos remete também à predisposição a trabalhar. Proatividade a trabalhar pro reino de Cristo. Entendendo isso, Davi no Salmo 51, ele se quebranta, irmãos. Olha que lindas são as palavras. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão de tuas misericórdias. Davi, ele faz uma oração de súplica e arrependimento, uma confissão,
Só que ele faz uso das prerrogativas de Deus, dos atributos de Deus. Porque Davi sabe que Deus é benigno e sabe que Deus é rico em misericórdia. Então ele tem um diálogo com Deus usando do que Deus já se apresentou para Davi. Sabe o que isso remete? Relacionamento, proximidade, a intimidade de saber como é as qualificativas e prerrogativas de quem eu estou me relacionando, no caso aqui, Deus. Ele pede misericórdia, ele diz no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele confessa o pecado. Purifica-me com isso, pô. E ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós vamos falar do isso mais para frente. É o rito sacrificial que cumpriu-se com Jesus. Esconde a tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele quer se consertar, ele quer andar em retidão perante Deus. Ele não quer só a misericórdia e o perdão, ele quer melhorar perante Deus. Tem gente que quer desfrutar só do perdão, mas não quer melhorar perante Deus os seus comportamentos. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Para Davi, a alegria dele é a salvação em Deus. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Ele está dizendo assim, ó, eu vou falar que eu errei e que o Senhor teve misericórdia, vou apresentar para eles a proposta da tua misericórdia, eles se converterão ao Senhor. Então aqui, irmãos, essa introdução que eu fiz, eu já falei do tópico 1 inteiro, tá? Falando de Davi no Salmo 23, agora no 51, que ele errou, que ele pecou, que ele confessa, que ele arrepende e gera fruto de arrependimento de sua oração. E Deus, no tempo de lei, os ignorantes bíblicos costumam dizer que na lei era olho por olho e dente por dente, que Deus era tirano. No tempo de lei, Davi era digno de apedrejamento. E Deus liberou sua misericórdia para Davi. Por outros fatos também, Deus no tempo de lei manifestou sua misericórdia. E no tempo da dispensação da graça tem crente querendo se apegar na lei extrema, sem equilíbrio, desviando o pé para a direita ou para a esquerda, que é a esquerda, porque na linguagem simbológica bíblica, esquerda conota justiça desequilibrada. É atos de farisaísmo. Quer para os outros, mas o pratica para si. Né? Então, nós devemos, irmãos, ter um equilíbrio de saber que Deus é dispenseiro de graça, de misericórdia, Ele nos dá isso. Sem merecermos, não há mérito nenhum em nós. Este mérito está no coração de Deus e na cruz do Calvário que Cristo não negou para salvar as nossas vidas. Tá? Tópico 1, então, aprendemos essa introdução, né? De Salmos 23, que ele estava no ápice das bênçãos. Então, quando você tiver de vento em polpa, vigie, invista a sua energia, desgaste-se para o reino de Deus, para a sua família, para o ministério, para o bem da conversão de terceiros, tá? Tópico 2, ele vai para o caminho do arrependimento. Por que ele vai para o caminho do arrependimento? Porque no tópico 1 nós vemos, tópico 1 e 3, que Natã vai até Davi. Natã provoca Davi. Há quem diga que Deus é um Deus acusador. Deus não é um Deus acusador. Deus é um Deus que revela o oculto. Tá? Só que ele faz com ética, porque ele não quer envergonhar a nação, trazendo que a nação fosse a igreja. Se o pastor errou, Deus ele não tem prazer em causar escândalo e perder almas. Então Deus vai usar das estratégias para evitar o escândalo e matar almas na igreja. Foi o que aconteceu com Davi. Posso provar para você? Natã não foi perante todo o povo e falou, Davi errou, vamos botar ele a julgamento para crucificar ele, Betseba. Não. Davi foi visitado por Natã e Natã falou o quê? Ó, um homem tinha apenas uma, o outro tinha várias. Aquele que tinha várias pegou aquele que tinha uma. Ele remeteu Davi à história do próprio Davi, que no começo não se deu por consciência que era com ele. E o que acontece? Davi fala que tem que castigar 4 vezes mais esse infame homem. Infame homem. Aí Natã revela que é Davi.
Davi se arrepende, confessa o seu pecado, gera fruto de arrependimento. Davi é perdoado por Deus? Obviamente que sim. Porém, as consequências de seu erro, eu costumo dizer nas minhas ministrações sobre este tema, que somos filhos mimados de Deus, porque Deus deixou a critério de Davi a escolha dos seus erros, das consequências, porque Davi falou, castigue 4 vezes mais. Se você fizer um estudo bíblico, você vai ver que um filho estrupa a filha, o outro mata o filho, depois o outro quer tomar o reinado, Davi tem que ir embora, esse outro filho morre. Então na conta, são 4 castigos graves, 4 consequências graves. Então nós devemos ter estrutura para entender que nossos erros são perdoados por Deus, mas que as consequências podem acontecer porque você fez e não vigiou, por guardar, se desfazer, e aí ficou público, daí você perdeu o casamento, você perdeu por não saber administrar a sua empresa, faliu, e vai por aí afora, irmãos. Várias coisas podemos aplicar aqui, tá? Então é melhor, por isso que eu falo, melhor obedecer do que sacrificar, e Deus não está dizendo só propriamente para o bem dele, ele está dizendo para o nosso bem também. Porque eu posso sacrificar em prol ao perdão no Levítico, no rito sacrificial. Mas a consequência, o rito sacrificial não tira da minha vida. Ela tira a culpa de perder a salvação, que é o sacrifício de Cristo no Novo Testamento. Mas a consequência, infelizmente, nós vamos ter que enfrentá-la. E Davi fez isso com predisposição. Então ele se caminhou ao arrependimento, ele confessou pedindo perdão. O tópico 2 inteiro fala sobre isso. Primeiro ele reconheceu. Irmãos, tem muita gente que sequer reconhece os erros que estão vivendo. Então se você reconhece, já é o primeiro passo para você mudar de vida. Você fala para mim, pastor Eduardo, eu vou morrer, eu vou ser perfeito um dia? Não, irmãos. Ninguém vai conseguir deixar de errar em palavras, em gestos, em pensamentos. Porém é bom e saudável que lutemos contra isso, porque melhor do que sacrifício é obediência, tá? O perdão não aniquila a consequência, já falei sobre isso, os pedidos do salmista. Olha que lindo. O pecado não trouxe apenas consequências externas na vida, mas também internas. Na sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada de angústia. Nesse sentido, expressa Salmo 51. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter um coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles, capacidade de lidar com problemas. Então, irmãos, Davi ele perdeu a paz de espírito pela consciência culpada do seu erro. E ele perdeu a intimidade que ele tinha naquele primeiro amor. Sabe, aquele gesto, aquelas coisas. Então é complicado, nós devemos lutar contra o pecado. Buscar os conselhos de Deus, sagrou-se vencedor, no entanto, faltou-lhe sabedoria. Davi sempre buscou a Deus para tudo, mas no momento da tentação ele se fechou a visão de buscar a Deus e foi lá e deitou-se com Batseba. Irmãos, é uma lição riquíssima para as nossas vidas. O que precisamos ter plena consciência, Batseba, irmão, ela é a figura do pecado em nossa vida. Batseba é a figura do que a carne deseja. É a figura do que a carne se alimenta. Então, quando você ver, busque a lição de Davi quando buscava conselhos em Deus para tudo. Senhor, me dê força, não me deixe tocar, não me deixe errar. Me ajuda, Senhor Jesus. E Ele vai te dar essa estrutura. Purifica-me com ísopo. E vou encerrar aqui. É um vegetal que ele absorve líquido. É como se fosse uma esponja, ele absorve muito. E ele era usado no rito sacrificial, no sacrifício do Corban pascual, se molava e encharcava essa espuma do ísopo desse vegetal e colocava no madeiro, tudo é Bíblia, né? E aspergia sobre todo mundo que estava dentro do templo. Este rito da semana pascual, via-se pessoas de todos os lados na questão religiosa judaica, com suas vestes brancas, cumprindo o rito sacrificial pascual. Vinha o homem e os primogênitos das casas, com sua roupa branca,
Entrava-se no templo e ele queria uma gotinha daquele sangue, porque ele voltava para sua família dizendo: Deus alcançou a nossa oração alcançou Deus e fomos perdoados do nosso pecado, porque o sangue do Cordeiro sacrificado, pascual, nos alcançou, através dessa aspersão de sangue. Quando Simão Cirineu está ainda a caminho do templo, e Jesus cai porque Jesus humano perdeu a força física, e ele teve que ir para a cruz como homem, não pôde manifestar seu poderio de Deus ali, a favor dele próprio. Quando Simão Cirineu está indo, ele está com aquela roupa no caminho da Via Crucis, quase chegando no templo. Roupa branca, sem sujeira, sem mácula. Jesus está totalmente sujo de sangue. Quando Jesus escora, lá na Via Crucis tem até hoje, a Igreja Católica celebra isso até hoje, um lugar que dizem aonde Jesus pôs a mão na parede e com a outra mão ele colocou no ombro de Simão Cirineu e levantou. E isso é tudo um rito sacrificial espiritual, porque Simão Cirineu estava indo para o templo buscar a gota do sangue da ovelha imolada. Só que ele recebeu as mãos sujas de sangue da ovelha muda levada ao matadouro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele volta para sua casa porque o rito religioso não o deixou entrar no templo. Quando ele chega na sua casa, Alexandre, um dos seus filhos que tinha estudado para entrar na linhagem sacerdotal, para ser algum mestre religioso dos seus dias, ele foi rejeitado, e quando se rejeitava, se dava as mãos. Você vai ter que constituir família e seguir sua família. E seguir sua vida como um cidadão comum e não um dedicado aos trabalhos religiosos. Quando se aprovava nesse teste do conhecimento bíblico, litúrgico, se colocava a mão sobre os ombros. Então quando Simão Cirineu chega em sua casa e conta para Alexandre, e Alexandre começa a ouvir, tinha acabado de sair de uma jornada bíblica do Pentateuco, dos proféticos, e ele começa a juntar o quebra-cabeça bíblico. Porque a Bíblia é um quebra-cabeça que nós devemos montá-lo. Por isso que devemos meditar na Bíblia de dia e de noite para aprender a cavar na exegese e praticar o contexto na hermenêutica, que é a interpretação. Quando Alexandre ouve, ele fala: papai, mas este homem colocou, eu estou fazendo pressuposto, meus irmãos, as mãos nos seus ombros? Sim. Aí ele falou: pai, como era? Todo maltratado aí, Simão Cirineu já diz assim, ó: pai, o Messias da cruz tocou o Senhor aprovando a tua salvação e a da nossa casa. O que eu quero trazer você a remeter você deve ser alcançado por esse isso, porque diz a Bíblia, que até Jesus chegar era um rito temporário, era o que encobria pecado. Quando Jesus chegou, o sangue dele está aspergido sobre nossa vida, nos levando para a salvação e perdão de nossos pecados. Então fica com essa lição ao seu coração e tenha a alegria da certeza da sua salvação pelo sangue de Cristo, exercendo a sua fé, acreditando na graça de Cristo Jesus, tá bom? Quero orar com você. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, agradecemos e bendizemos por essa rica lição que nos ensinou. Nos molda a sermos humildes, ó Deus, termos convicção de que somos pecadores e temos disposição de confessar e, através do arrependimento, o Senhor, ó Pai, possa dispensar a sua graça, a misericórdia e nos alcançar para morar na salvação da tua eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição, assim se Deus nos permitir. Um abraço a todos.